Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa sessão. Vamos aguardar apenas mais 2 minutos e já entraremos ao vivo. Obrigado. Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário ou do lugar que vocês estão assistindo a nossa sessão de hoje. Sejam todos bem-vindos a mais uma sessão do Microsoft Security em português. A sessão onde a gente realmente aqui busca trazer, né, todo o conteúdo técnico das soluções da Microsoft, principalmente das soluções de segurança da Microsoft, usando o nosso idioma local aqui, né, do Brasil e de diversas outras regiões ao redor do mundo. Então, apenas para fazer uma introdução, nessa sessão a gente vai explorar aqui as últimas novidades do Microsoft Intune, incluindo os anúncios mais recentes, né, que foram realizados no Microsoft Ignite em novembro, além de alguns recursos também do Security Copilot com foco no Intune, ok? A gente pede ali que todas as dúvidas que vocês tiverem, por favor, utilizem o recurso de perguntas e respostas da live aqui no Teams, para que, em conjunto aqui, né, com todos os oradores, a gente possa esclarecer as dúvidas de vocês, ok? Eu vou jogar aqui no chat também, mas para quem acompanha, né, as nossas sessões de outros momentos, né, a gente já está rodando essas sessões aqui há alguns anos, então temos muito conteúdo já gravado, também totalmente em português, no aka.ms/globalaccess/pt. Então, todo o conteúdo que foi gravado na iniciativa anterior se encontra nessa playlist no YouTube. E essa sessão mais recente, né, todo o conteúdo que a gente vem desenvolvendo, então, em conjunto com Microsoft Security, está em aka.ms/security community videos, tá? De novo, eu vou jogar esses links aqui na parte de publicação daqui a pouco, mas já fica aqui para registro. E aí eu gostaria de começar, então, apresentando os nossos oradores, né, da sessão de hoje. Então, eu sou o Marcos Barbosa, sou engenheiro de soluções aqui no time de pré-vendas da Microsoft, e estarão conosco também
hoje a Fernanda Cisnando, que é Senior Tech Support Engineering, Escalation Engineer dentro do time de Fast Track, o Carlos Brito, que é o nosso principal Product Manager Architect dentro do time de produto de Intune, e a Catarina Rodrigues, que também é Product Manager dentro do time de produto do Microsoft Intune. Evoluindo aqui para a nossa agenda, tá, pessoal? Esses são os tópicos que a gente preparou. Nós preparamos para tratar, né, apresentar para vocês hoje, tá? Então, vamos começar com um anúncio, uma lista, né, de anúncios mais amplos, eu diria aqui, né, de novidades que foram trazidas, né, nos últimos meses, principalmente no Ignite. Depois, faremos ali um aprofundamento em cima das novidades relacionadas aos trabalhadores de linha de frente, né, o que a gente chama ali de frontline worker. E também teremos uma sessão, né, um tópico ali mais abrangente em cima de recursos do Security Copilot no Intune, tá? Para mostrar ali alguma experiência tanto na parte de chat, Explorer e também os agentes atuando dentro do Intune. E como sempre, também teremos ali um espaço, né, um slot separado para perguntas e respostas, mas de novo, como a gente sempre pede, né, gostaria de reforçar aqui, fique à vontade para já ir colocando os questionamentos ali no recurso de perguntas e respostas dos Teams e a gente já vai respondendo durante a sessão. Bom, para começar, né, vamos lá então tratar das novidades do Microsoft Intune, tá? Então, quando a gente trata das principais novidades, eu gostaria de iniciar com os tópicos que estão aqui do lado esquerdo, né, que a gente pode ver, então, que a gente classifica ali de novidades gerais, tá? O primeiro deles é que o Windows Autopilot agora pode ser utilizado, né, durante a experiência de provisionamento via Windows Autopilot, vocês já podem também realizar as atualizações de qualidade do Windows, né? Então, naquele momento que a gente chama de experiência fora da caixa ou OOBE, né? Anteriormente a isso, vocês só poderiam entregar atualizações depois que todo o processo tivesse sido finalizado, né? Dentro de uma política de atualização de qualidade. Agora a gente já consegue antecipar isso no momento de inscrição do dispositivo, justamente para garantir que quando o usuário tiver acesso ao equipamento, né, ele já está na versão mais atualizada, tá? Outro recurso que foi incluído, né, estava em preview, né, e já foi ali virado para GA também, é o recurso de catálogo de propriedades. Aqui é realmente um recurso que amplifica muito aqui a capacidade de inventário do Intune, né? Então, o inventário nativo do Intune, ele era atualizado a cada 7 dias, né? Então, a partir do momento que vocês habilitam o catálogo de propriedades para o Windows, né, olhando para a plataforma Windows, você precisa criar um perfil de configuração que acaba expandindo o escopo de inventário do Intune, tá? E esse conteúdo ele é atualizado a cada 24 horas. Para as demais plataformas, macOS, Android, iOS, não é necessário realizar nenhum tipo de configuração, tá? O catálogo de propriedades já coleta informação sobre essas plataformas. Terceiro tópico é a parte do Autopilot Device Preparation, né? A preparação de dispositivo. Esse é um recurso que a gente já tinha na plataforma, e aí o propósito dele realmente é garantir ali que determinadas aplicações, ou as principais aplicações que vocês definirem tenham iniciado o processo de instalação antes do usuário ter acesso à área de trabalho, né? Então, realmente garantir que o app foi instalado, já teve sucesso na instalação antes dele ter acesso à área de trabalho. A gente tinha um limite de 10 aplicativos, né, que eram suportados, e esse limite foi ampliado ali para 25 aplicativos, tá? O quarto tópico é a parte de backup do Windows, né? O Windows Backup ali
para organizações. Eu não sei se todo mundo aqui teve a oportunidade de ver, né, alguns anúncios, publicações sobre esse tema, mas basicamente ele é uma grande evolução ali quando a gente pensa em cenário. Eu tenho ali uma máquina, um computador, né, o Windows, e quero mover, seja porque foi substituído, né, por um computador novo, né? Então, quando a gente fala ali em backup das configurações, né? Então, a parte de arquivos, o OneDrive já fazia isso, mas quando a gente fala de backup da experiência mesmo do usuário, das configurações que ele fez na área de trabalho, no menu iniciar, a gente não tinha uma solução muito efetiva para o mundo cloud only, tá? Então, a proposta do Windows Backup para organizações é realizar justamente isso. Então, a partir do momento que vocês criam a política que habilita o Windows Backup, ele coleta essas informações e aí durante a inscrição, né, no primeiro logon do usuário no equipamento novo, no momento do OBE ali, ele vai ser questionado se quer ou não fazer o restore dessas informações que foram copiadas anteriormente, tá? Então, esse é um outro recurso que deve facilitar em muito aí a vida, né, durante esse processo de troca de dispositivo Windows, tá? Próximo recurso, o recurso de regras de limpeza de dispositivos, né? Então, a gente já tinha ali no Intune uma regra, né, que você poderia definir, por exemplo, depois de 30 dias sem comunicação, um dispositivo seria apagado no Intune, né? Na verdade, ele entra para uma lista que aí o administrador decide se quer ou não apagar aquele dispositivo. Anteriormente, essa era uma lista única, né? Independente da plataforma, ou seja, independente de ser Windows, Mac, iOS, Android. Agora a gente tem essa lista segregada, né? Então eu posso ter regras diferentes para cada uma das plataformas, tá? Acredito que seja algo que será bem útil também para boa parte aí dos nossos clientes. Próximo ponto, né, o recurso de tarefas administrativas, né, o Admin Tasks, que foi incluído, então, na parte de centro de administração do Intune. Esse é um recurso que vai permitir um local único, né, para que você visualize ali tanto questões de aprovação de recursos do Intune EPM, quanto recursos de multiple admin tasks, né, então vamos pensar ali que eu tenho alguma política do lado do Intune que eu atribuí aquele recurso de multi-admin tasks, né? Ou seja, que duas pessoas precisam aprovar, o que demande a aprovação de outra pessoa para que a política se torne efetiva, tá? Então, agora a gente tem um único local dentro do Intune para que a pessoa visualize ali se tem alguma tarefa para ela aprovar. E aí isso serve tanto para o Multiple Admin Tasks quanto para o Intune EPM. Próximo recurso, né, que foi anunciado é em relação a iOS, iPadOS, que é o DDM OS Update, né? Então, por um bom tempo, a gente lidava com as atualizações de sistema operacional, né, para iOS, iPadOS, usando o formato de MDM, e aí com uma atualização realmente do lado da Apple, né, trazendo esses recursos para o DDM, acaba tendo ali mais granularidade, mais controle. Então, a gente tem até uma documentação pública que apoia os clientes ali a mover do formato de administração de updates via modelo de MDM para o DDM. Penúltimo recurso, né, quando a gente olha aqui para o lado esquerdo, é a inscrição via staging, né, de dispositivos Android. Então, quando eu penso no cenário de Android totalmente gerenciado, por exemplo, né? A gente criava ali um token único, criava um QR Code único para a pessoa fazer a inscrição do dispositivo, né? Então, nesse cenário de token único, basicamente era uma tarefa que só o administrador, às vezes, iria fazer, né? Então, ele teria que pegar o dispositivo, escanear o QR Code, esperar todo o processo para depois entregar para o usuário, justamente para garantir que passou por todas as etapas, né? Que o dispositivo fez a inscrição, que foi entregue ali todas as aplicações, tá? Agora, nesse momento, nesse cenário de staging, você pode criar até
3 estágios, tá? Então, teria uma primeira etapa, né, que o dispositivo, por exemplo, já só leu o QR Code, fez a inscrição, e aí você pode deixar ali para o segundo e terceiro estágio definir em que momento vai instalar as aplicações, né? Então, algumas aplicações já podem ser instaladas antes mesmo do usuário entrar com a conta corporativa. Isso facilita muito ali a vida, né, do administrador, porque ele já consegue garantir ali a confirmação de alguns passos antes de entregar o dispositivo para o usuário final. Tá? E o último, realmente outro recurso que os clientes aguardavam há um bom tempo, né, que é o gerenciamento da senha da conta a conta local ali do macOS, né? Mais ou menos ali fazendo uma analogia, é a mesma ideia do Lápis, né? O Local Administrator Password Solution, que a gente já fazia ali com o Windows, né? Via Intune. Agora a gente consegue fazer isso também para a gestão de conta local do macOS também, tá? Bom, a gente tentou trazer um resumo aqui, tá? Vocês podem acompanhar todas as demais novidades, né? Eu vou postar aqui no chat também o link, né, do What's New, do Intune, aí vocês podem ver isso em detalhes. E na sessão de hoje, né, a Fernanda, a Catarina e o Carlos, eles vão, então, abordar esses tópicos que estão aqui do lado direito, tá? Então, olhando para trabalhadores de linha de frente, alguns recursos relacionados à customização de nome de dispositivo, o enrollment time group, né, o QR Code, então, bem esse ponto que eu estava falando aqui do staging, né, além de acesso offline à aplicação e acesso à aplicação sem iniciar a sessão, tá? Depois também serão cobertos os tópicos de Copilot Chat, Explorer e agentes no Intune. Eu vou fazer então agora a transição para a Fernanda, para ela iniciar então o tópico de trabalhadores de linha de frente. Obrigada, Marcos. Obrigada aí pelas atualizações. E lembrando, né, que muitas dessas atualizações que o nosso time, né, de produto do Intune faz vieram dos feedbacks dos clientes. Então, continuem trazendo esses feedbacks para a gente, né, é muito importante para a gente estar aí melhorando a ferramenta cada vez mais. Então, como o Marcos falou, hoje eu vou estar cobrindo aqui o tema do trabalhador de linha de frente, tá? Então, antes de começar, né, antes de começar, porque os meus assuntos que eu vou cobrir aqui também específicos, né, em relação a alguns tópicos, eu queria só falar um pouquinho, né, dar um resumo das soluções, né, do tipo de registro de dispositivos compartilhados que nós temos hoje no Intune, né, tanto para iOS, iPadOS, como para Android Enterprise. Então, assim, iOS, iPadOS, né, nós temos o Share iPad e o Share Device Mode, tá? Então, Share Device Mode né, que é do Microsoft Entra. Então, o Share iPad, ele é uma solução, na verdade, né, focada, né, somente para iPads, e ele traz uma abordagem de multi-usuários, né, com uma separação ali de partições, perfis, e nós temos também, né, na verdade, uma opção do Share iPad com contas de convidados, né, o Guest Mode. Ele requer, né, que as organizações, no caso, forneçam um Manage App ID para os usuários, né, e como eu falei, ele está disponível somente para iPad. O Share Device Mode, né, ele é uma abordagem baseada ali em sessão, então o usuário entra, trabalha ali no conteúdo, sai, fecha aquela aplicação, né, as aplicações que são suportadas pelo Microsoft Authentication Library, e aí toda aquela sessão anterior, né, de conteúdo, ela é apagada, né. Eu não segui ainda com o slide, tá? Eu vou seguir após eu terminar isso aqui, pessoal. E assim, o Share Device Mode, ele é recomendado para dispositivos iOS, né? Ele é mais recomendado, enquanto o Share iPad, nesse cenário de dispositivos compartilhados, ele é o mais recomendado, no caso, quando no cenário de iPads. Já Android, né, para
Frontline Work, no caso, nós temos o Corporate On-Com dedicado, né, os dispositivos dedicados, no modo compartilhado com o aplicativo único e como multi-aplicativos. Então, nós temos ele tanto no modo dedicado e no modo dedicado com o Shared Device Mode do Entra ID, tá, onde ele vai fornecer essa mesma funcionalidade de logar, fazer ali a tarefa, fazer o logout das aplicações suportadas e seguir. Então, seguindo agora aqui com os meus slides, eu vou abordar, né, os temas que a gente trouxe aqui das recentes novidades. De novo, essas novidades, nós tivemos, né, muitos dos clientes que eu trabalhei sempre pediram essa opção, que seria fazer ter essa possibilidade, né, de criar uma nomenclatura ali, baseada, né, no cenário de cada da empresa, de ter mais opções, de ter aquela nomenclatura ali no dispositivo para identificação, tá? Então, agora, né, vocês conseguem criar um padrão de nome usando um texto fixo com variáveis, né, como pode colocar o serial number, o tipo de dispositivo, o username. Então, assim, o ganho aqui é enorme para operações, né, então vocês vão ter assim, um inventário mais limpo, opções de troubleshooting mais rápido, porque o nome ali já está padronizado, né, no momento do enrollment, tá? Vamos lá. Essa outra novidade, né, que a gente traz aqui, antigamente, na forma que a gente fazia o registro de um dispositivo, baseado no caso de um grupo dinâmico do Entra ID, né, todas aquelas configurações e aplicativos, tudo isso era entregue após o registro do dispositivo, né? Então, com isso, a gente tinha uma experiência de uma latência, como vocês podem ver aqui no slide, podia levar, né, de 6 até 8 horas para ser concluído, né, nesse processo de grupo dinâmico. Então, o que é que foi feito, né, essa melhoria? Agora nós temos o Enrollment Time Group, né, que com isso a gente consegue fazer o administrador lá no momento que ele cria um grupo estático, né, a única recomendação, que no caso a gente precisa ter um owner, que aí eu vou estar falando isso depois, eu até fiz um demo, tá? Então, o owner a gente precisa colocar ali que em alguns tenants vocês vão ter como Autopilot, Confidential Client e um outro nome, mas a gente vai passar a documentação. Então, assim, você coloca esse grupo estático com esse owner, faz todas as atribuições daquele dispositivo, né, daquele cenário. Você faz atribuições de aplicativo, de configurações, utilizando esse grupo, né? Então, toda essa entrega, né, de políticas, de aplicativos, ela vai acontecer no momento do registro do dispositivo, tá? Então, a gente não está mais tendo que esperar um pós-registro para esperar a entrega dessas configurações. Então, isso melhora muito, né, a experiência, e isso é uma coisa que está disponível hoje para Android Enterprise, como está disponível para dispositivos Windows, tá? Ainda não disponível para iOS, mas esperamos que em breve. Essa outra novidade, ela não é bem, né, uma novidade do Intune, porém eu quis trazer porque ela se encaixa aqui nesse cenário de dispositivos compartilhados, né? Então, como o Microsoft Entra agora oferece essa método de autenticação por QR Code com PIN, então a gente, pensando nos trabalhadores de dispositivo, em trabalhadores de linha de frente, né, usando dispositivos compartilhados, então eu acredito que facilita, né, bastante. Então, evita que o usuário, ao pegar aquele dispositivo, chega ali, vários dispositivos, pega e tem que digitar e-mail, senha toda vez, né? Então, assim, tendo essa opção, ele pode ter o QR Code dele impresso, vamos dizer assim, no seu crachá, no seu badge, e aí já facilita aquela autenticação, tá? Então, eu trouxe essa novidade aqui, como eu falei, não é do Intune, mas eu acho que se encaixa bem aqui no cenário de trabalhador de linha de frente. Então, ela está disponível para aplicativos, né, no caso
do Microsoft, do Manage Home Screen, tá? Em Android e no Microsoft Teams, mas também os usuários vão conseguir através, né, do browser, de algumas autenticações vai acontecer pelo browser usando esse método do QR Code com o PIN. E também é suportado no iOS. No caso, essa novidade aqui nessa aplicação de login no Manage Home Screen, então nós temos o modo offline, né, que o usuário consegue abrir apps, né, que vai ser definido pelo administrador quando o dispositivo está offline, né, ou está sem conseguir se conectar, então tem essa facilidade, né, no caso aí, que, de novo, precisa ser determinado pelo administrador quais aplicações, no caso, que irão ter essa funcionalidade, né, sem a rede, né. Então, essa outra novidade também que aqui ao lado é aplicativos sem login, tá? Então, vai permitir que o usuário ali chegou, precisa ter alguma aplicação específica, né, útil ali, que não precisa, vamos dizer assim, dessa autenticação ainda com o sistema, né, com a nuvem, e aí, de novo, definido pelo administrador, eles conseguem ter diretamente naquele dispositivo, sem antes se autenticar no Manage Home Screen, já acessar essa lista de aplicações disponíveis, tá? Eu vou estar demonstrando essas funcionalidades. A única que eu não vou conseguir demonstrar para vocês é a questão do offline, porque realmente, se eu entrasse offline, eu perdi a conexão do espelhamento do meu dispositivo. Mas, como vocês podem ver aqui no slide, né, nessa demonstração aqui foi disponibilizado o aplicativo lá de estoque e de telefone, então o usuário, mesmo tendo ali o dispositivo com o Manage Home Screen, onde fica restrito o acesso às aplicações, às configurações do dispositivo, ele conseguiu ter acesso ali à parte de telefone e fazer uma ligação que for preciso, né, nesse dispositivo. Então tá, como eu falei, eu vou fazer aqui demos. O primeiro demo eu quis trazer que seria a parte de configuração, né, dessas atualizações, onde a gente, como administrador aqui, quais são os passos que seriam feitos. Então, eu vou iniciar aqui esse demo, onde eu estou fazendo a criação do grupo, né, estático de Enrollment Time Group, tá? Então, vai grupos dentro do portal do Intune, nomeia esse grupo, um grupo de segurança, e aí na parte de owners, né, como eu falei, vocês precisam identificar em qual que está disponível no tenant de vocês, se é o Intune Autopilot Confidential Client ou o Intune Provisional Client, acredito que é o nome. Então, assim, criei o grupo, eu vou em dispositivos, e aí agora eu vou fazer a criação de um perfil de registro, né? Então, no perfil de registro, eu vou utilizar os dispositivos dedicados, tá? Um gapzinho aqui, eu abri o de Fully Managed primeiro, mas abre o de dedicado. Nós vamos criar aqui um perfil. De novo, você vai dar um nome para esse perfil. O tipo de token que a gente vai selecionar aqui, ele vai ser, no caso, o dispositivo dedicado de propriedade corporativa com modo compartilhado do Microsoft Entra ID, que é o que eu vou usar no meu próximo demo. A validade do token, vocês podem colocar, né, vai até 65 anos, então vocês podem definir uma data, assim como estou aplicando um template, né, à nomenclatura do dispositivo. Vocês podem usar variáveis aqui, como qual é a necessidade, né, que vocês precisam de letras, e até serial, as variáveis que estão disponíveis, tá? Então, eu criei o token e associei ao meu grupo estático, né, de Enrollment Time Group. Então, no momento do registro, o dispositivo, né, quando registrar, ele vai, no caso, receber, né, enviar, na verdade, esse dispositivo para o grupo, tá? Agora eu vou fazer a configuração aí do perfil de restrição, onde vai ser, no caso, ainda estamos usando aqui, né, um modelo. Então, vai ser um perfil de restrição dispositivo para dedicado, né? Então, eu vou dar uma nomenclatura
para esse perfil de restrição. E aí, né, vamos fazer os parâmetros de configurações. Eu fui bem aqui rapidinho na experiência do dispositivo, coloquei que ele vai ser, né, um quiosque totalmente gerenciado, com vários aplicativos. Você previamente já adiciona suas aplicações lá da Google Play Store, e você faz aqui a seleção das aplicações que você vai disponibilizar. Eu aqui apenas selecionei 2 aplicações para esse demo, para não, né, não ser demorado, mas você viu que eu adicionei ali e eu já estou permitindo aqui acesso offline e sem entrada. Tudo isso é feito nesse mesmo perfil. Vou lá, faço habilitações que eu quero, que é habilitar que possa sair do modo quiosque, estou habilitando o Bluetooth, a lanterna, né, habilito aqui a parte de login no Manage Home Screen, que seja criado um PIN, após se autenticar, o usuário cria um PIN, né, no momento de fazer que não está utilizando ali, ele consegue acessar novamente através do PIN. Tudo isso baseado no tempo de inatividade. Então, associei esse perfil de restrição ao grupo, de novo, ao mesmo grupo de Enrollment Time Group, tá? E aí, agora eu vou só aqui na parte de aplicativos e configuração, e fazer a configuração do QR Code mais PIN, né, ali dentro do aplicativo do Microsoft Authenticator. Na verdade, aqui eu inverti as ordens. Então, eu vou começar aqui fazendo a configuração do Manage Home Screen, onde eu vou adicionar, não sei se vocês vão ver no meu próximo demo, onde no dispositivo, né, a gente consegue ali ter umas informações. Estou aqui usando o design de configuração, que seria o top bar, né, no topo do Manage Home Screen, onde você pode colocar para disponibilizar ali o serial number, o nome do tenant, ou o nome do usuário. Então, assim, a gente faz essa configuração ainda aqui dentro de configuração de aplicativo do Manage Home Screen, tá? Essa configuração, ela não está disponível lá no perfil de restrição. Então, fiz essa configuração, então agora eu vou fazer a do QR Code com o PIN, tá? Então, essa configuração vai ser ao Microsoft Authenticator, tá? Então, a gente seleciona aqui o Authenticator. E aí, é bem simples, seleciona o Authenticator. De novo, a gente vai usar o design de configuração, já está lá disponível o Prefer Authentication. Então, já o modo preferido de autenticação, a minha configuração vai ser aqui só QR PIN, né? QR PIN, e aí eu vou seguir, vai continuar string, seguir, avançar aqui, e vou adicionar o mesmo grupo. Então, tudo isso vai ser entregue naquele dispositivo, registrou, o dispositivo é enviado para o grupo, e todas essas configurações já são recebidas, a gente não fica ali esperando uma associação dinâmica acontecer, tá? Agora eu vou mostrar para vocês como seria a experiência do usuário. Então, no topo aí do telefone, que vocês podem ver, tá mostrando o nome, né, do tenant e o nome do dispositivo, tá? Nesse canto esquerdo, né, aí no meio do telefone. Vai iniciar aqui rapidamente, eu vou mostrar para vocês o acesso a aplicativos que foram disponibilizados sem precisar do sign-in, tá? Então, quando eu iniciar aqui, vocês vão ver ao lado ali dessa engrenagem, nessa caixinha com 4 bloquinhos, eu cliquei e eu tenho os aplicativos que eu não preciso sign-in. Agora eu fui ali e scan com QR Code. Então, eu vou fazer estou com o QR Code ali disponível, eu vou e faço o sign-in, né, do usuário através do QR Code, coloco o PIN e seto o PIN da sessão daquele usuário. Então, o usuário tem acesso ali às aplicações disponibilizadas, nós temos aqui o Single Sign-On, então, rapidamente, né, a partir do momento que logou no Microsoft Manage Home Screen, ele já reconhece, né, já passa para as aplicações. Então, o usuário, né, a gente tem a experiência do Single Sign-On. Então, fez o sign-in aqui no Microsoft Teams. E aí, o usuário
Tá pronto, no caso, para iniciar aí algum chat, ou, vamos lá, ele vai se autenticar aqui, iniciar uma outra aplicação. Então, abrir o Microsoft OneDrive, tá? Então, no OneDrive, de novo, já reconhece ali o usuário, e daí já faz o sign-in na aplicação. Então, a gente não precisa estar colocando o username, password, o single sign-on aqui, ele já ajuda bastante. Então, assim, entrou, né, daí nessa engrenagemzinha, nós temos aqui as opções que até já disponibiliza, como eu coloquei lá, né, de ter Bluetooth e acesso, o usuário consegue ter esses controles. E como vocês podem ver, tem também ali a parte de Get Help, que ajudam no troubleshooting dentro daquele dispositivo. O usuário fez o logout, pronto, o telefone está pronto para o próximo funcionário, né, que vai pegar o dispositivo e iniciar a sua jornada ali, né? Então, assim, esse modo aqui que eu demonstrei, a gente está usando com o Share Mode do Entra-ID, tá? Então, é isso. Com isso, eu encerro minha parte. Vou passar aqui para a Catarina e para o Carlos. Na verdade, o Carlos vai continuar. Obrigada a todos e até breve. Obrigado, Fernanda. Muito boa a revisão sobre o Frontline Worker. Obrigado a todos por participarem da sessão. Agora, eu e a Catarina vamos falar com vocês sobre as novidades no Copilot no Intune. Ok, primeiro, informando a todos que o Copilot, as funcionalidades do Copilot no Intune faz parte da plataforma do Security Copilot, que é uma abordagem holística da Microsoft para inteligência artificial, para capacitar TI e equipes de segurança, onde trazemos vários produtos da Microsoft, como Microsoft Defender, Sentinel, Microsoft Priva, Microsoft Purview, e no nosso caso aqui, que vamos falar hoje na nossa sessão, o Microsoft Intune, é o lugar onde trazemos todas as informações desses produtos para que possam rapidamente capacitar TI e segurança para correlacionar dados, ajudando com incidentes e soluções de problemas, para equipes centralizadas de inteligência de ameaça, especialistas de segurança, equipe de governança de dados, e no nosso caso aqui, para as pessoas que estão lidando com Intune, especialistas de TI, para ajudar na simplificação do fluxo e automação de tarefas que ocorrem repetitivamente. Para a gente poder continuar, é muito importante que a gente cubra os nossos princípios de IA responsável pela Microsoft, que faz parte integral do Copilot no Intune e todas as outras funcionalidades dentro do Security Copilot. O que significa isso? Significa que seus dados são protegidos pelos controles de conformidade e segurança corporativas mais abrangentes. O mais importante é que os seus dados são seus dados. Não utilizamos os seus dados para qualquer tipo de treinamento de modelos de inteligência artificial de base, e as funcionalidades são construídas com segurança, conformidade e privacidade em mente, com todos os fatores de privacidade e segurança, inclusão, tratamento justo, transparência, confiabilidade, segurança e responsabilização. São fatores essenciais para todas as funcionalidades do Copilot no Intune, assim como todas as outras funcionalidades do Security Copilot. Então, quais são os pilares que levamos em conta para poder criar essa série de capacidades para redefinir o gerenciamento de endpoints com inteligência artificial? Primeiro, a ideia é ajudar organizações e administradores a simplificar os fluxos complexos e habilitar a automatização de fluxos que ocorrem frequentemente no produto, para poder ajudar a fazer com que essas tarefas sejam completadas com mais facilidades e assim dando a capacidade para os pessoais de TI de fazer outras coisas que são importantes também para manter o negócio
resolver problemas, solucionar incidentes, de forma que possa ser feito de uma forma muito menos complexa e de forma que possa automatizar, especialmente as tarefas que ocorrem frequentemente. Então, aqui a ideia é que a gente quer inserir essas capacidades do Copilot no Intune dentro do ciclo de vida do TI por completo. Então, isso significa que a gente gostaria que ajude com cenários de planejamento, gerenciamento, soluções de problemas, análises de vários tipos de informações que estão sendo buscadas dentro do produto e também para garantir a segurança dos dispositivos e do ambiente. Ou seja, deve entrar nas áreas de planejamento e implantação, até mesmo nas áreas de operar e gerir, vai te ajudar na área de fazer troubleshooting de problemas, na área de suporte também, e também te ajudar com a análise e até a otimização de políticas que existem no seu ambiente que possam ser melhoradas, que podem ser facilmente avaliadas pelo fluxo aqui proporcionado pelo Copilot no Intune. E, por fim, na parte de governar e proteger os seus objetivos, que é uma parte muito importante para poder continuar mantendo o seu ambiente saudável. Existem dois tipos de experiências das capacidades do Copilot no Intune. A primeira é o que a gente chama de standalone ou imersiva, né? Isso aqui é a funcionalidade que existe dentro do securitycopilot.microsoft.com. E aqui é a parte onde falamos que normalmente são as áreas onde os especialistas de segurança, a parte centralizada de análise de ameaças, até governanças, equipes de governança do ambiente, normalmente utilizam para poder ter correlação de vários dados de todos os produtos que a gente falou que tem dentro do Security Copilot, para poder ajudar nas soluções de problemas e até mesmo corrigir incidentes rapidamente, tendo as informações disponíveis de vários outros produtos que existem dentro do Security Copilot. A experiência que vamos estar falando dentro dessa sessão, ambos da parte de funcionalidades que existem dentro do produto e até as funcionalidades de agentes do Intune, vai tratar da experiência que a gente chama de embedded, ou embutida no produto. Essa deveria ser uma experiência intuitiva, que facilita o fluxo de trabalho das pessoas que já estão gerenciando o ambiente no Intune através do console do portal do Intune, e provendo funcionalidades específicas contidas nos vários fluxos que vocês estão utilizando diariamente na sua consulta dentro do Intune, para te proporcionar uma visualização simples, execução muito facilmente de vários workflows, como criação de políticas, busca de informações sobre dispositivos físicos ou de PC em nuvem, na mesma interface que é utilizada para o gerenciamento de dispositivos dentro do Intune. Ok, então o mais importante que a gente queria enforçar aqui é que o acesso de informações que são proporcionadas dentro das funcionalidades do Copilot no Intune enforçam as permissões e as funções que são configuradas dentro do Intune, como se você estivesse acessando esses dados direto pelo Intune. Ou seja, tendo acesso a Copilot no Intune, vai te dar acesso a informações que você normalmente não teria acesso dentro do console do Microsoft Intune. As funções e permissões são enforçadas da mesma forma. E outra coisa também é que existe um ponto de acesso dentro do Security Copilot, onde é possível controlar o acesso das capacidades de Copilot em Intune através de funções que existem dentro do Security Copilot, que são funções de proprietário ou contribuidor, que te permite o acesso ou não às capacidades de Copilot no Intune também, relacionado às funcionalidades dentro do Intune.
Licenciamento, que é bem rapidinho aqui, assim como as outras funcionalidades do Security Copilot, o Copilot no Intune também exige e utiliza o conceito de unidade de computação de segurança, ou chamamos de SCU, e a ideia é que você tenha pelo menos uma SCU configurada, na verdade com máximo de 100, para poder utilizar as funcionalidades do Copilot no Intune, e a nossa documentação provém detalhes de como funciona e detalhes sobre preços também, e também recomendo que você fale com a sua equipe de a conta da Microsoft que trabalha com você para poder ter um pouquinho mais de detalhes sobre como configurar e principalmente em relação a preços relacionados a SCU. Ok, na nossa apresentação vamos cobrir 3 áreas principais. A primeira área é o Copilot Chat, e essa é a assistência de AI contextual, que pode proporcionar você a oportunidade de utilizar linguagem natural para poder encontrar resultados e dados dentro do Intune de ambos dispositivos físicos, virtuais, aplicativos. Pode te ajudar na solução de problemas, como analisar códigos de erros, descobrir potenciais problemas de conflitos, até mesmo te ajudar com a criação e gestão de política, identificando potenciais conflitos e configurações duplicadas. E também temos a possibilidade de fazer gerenciamento de dispositivos de Surface, e como vamos ver também no próximo slides, também adicionamos a capacidade de gerenciamento de dispositivo em nuvem pelo Windows 365. E o Copilot Chat também proporciona capacidade de controles avançados, assim como a habilidade de criar consultas de linguagem KQL para poder trazer informações de inventários de um dispositivo ou de uma frota de dispositivos, que é um cenário muito bom para poder capacitar pessoas que não têm muita experiência, por exemplo, com KQL, para poder te ajudar a iniciar uma consulta, ou até mesmo para as pessoas com experiência, para poder ajudar a iniciar e iterar nas consultas que podem ser criadas no Intune. E por último, temos uma avaliação de risco de elevação de aplicativos, onde tem uma integração com o gerenciamento de dispositivo de ponta, ou EPM, onde ajudamos os administradores a tomar decisões em relação às elevações que são submetidas pelos usuários para poder passar os dados necessários para eles tomarem essa decisão adequada se essas elevações devem ou não serem aprovadas. Próximo, a funcionalidade, que é uma funcionalidade nova com muito interesse dos clientes, é o explore os dados do Intune. E essa funcionalidade também pode ser iniciada pelo Copilot Chat, mas tem um ponto de entrada também direto, onde você pode utilizar linguagem naturais para buscar dados de aplicativos, dispositivos, políticas de conformidade, até mesmo para dispositivos físicos ou virtuais. E a ideia é para poder trazer uma informação que você possa tomar uma ação significativa sobre ela, ou seja, talvez você queira descobrir dispositivos que não estão atualizando e tomar uma ação de atualizá-los, ou aplicativos que não foram atualizados para a última versão e mandar os aplicativos mais atualizados para os dispositivos que os têm instalados, ou até mesmo por uma criação de um reporte para gerência, por exemplo. Por último, a Catarina vai falar com vocês sobre automatização com os agentes que temos no Intune, e temos 3 agentes que vamos falar em detalhes com você hoje. Primeiro, é o agente de revisão de mudanças, e esse agente ajuda a simplificar aprovações de mudanças utilizando o multi-administradores no Intune. E a ideia aqui é para ter uma forma de ajudar a você a reduzir normalmente os atrasos que existem na aprovação de mudanças, que às vezes essas mudanças precisam ser implementadas rapidamente, e mais importante, para poder tentar eliminar alguns aspectos de erros humanos que podem acontecer
no momento que essas mudanças são criadas para poder manter o seu ambiente seguro e de governança correta. O próximo é o agente de configuração de políticas. Esse é super interessante, te ajuda a converter padrões de conformidade como o CIS, o STIG, ou até mesmo padrões de conformidades específicos de cada organização, e os transformam em sugestões de políticas que podem ser utilizadas para que você esteja em conformidade com esses padrões, de forma facilmente que identifica as configurações que são existentes no Intune que possa te ajudar a criar uma política com as configurações que te deixam em conformidade. Por final, temos o agente de remediação de vulnerabilidades, e esse agente ajuda a automatizar a descobertas de vulnerabilidades, a avaliação de risco de CVE, e a priorização mais importante dessas vulnerabilidades que deveriam ser resolvidas para poder te ajudar a aumentar o seu aspecto de postura de segurança da sua organização, te ajudando exatamente nos itens que você deveria começar para ter o maior impacto. E esse específico, estamos em versão prévia limitada, e vamos, nos próximos 2 meses, estar em versão prévia geral, que possa ser disponível para todos os clientes nos próximos 2 meses. Ok, então vamos começar com o Copilot Chat, que é a primeira experiência que falamos com vocês, que é uma assistência contextual do IA generativa. Informando só as funcionalidades mais recentes que tivemos sobre o Copilot Chat. Primeiro de tudo é que agora existe a ideia de ter um contexto de sessão, ou seja, dependendo de onde você começar o Copilot Chat, que está disponível agora em qualquer lugar do portal, você vai ter um contexto de onde você está. Por exemplo, se eu estou dentro do dispositivo, eu vou ter o contexto que eu estou dentro da área do dispositivo no console, e vai te proporcionar prompts que são relacionados a esse contexto. Se estou na parte de políticas de configuração, vai te dar contextos específicos de prompts que possam ser perguntados dentro dessa área. Claro que pode ser perguntado qualquer outra informação, além da área de contexto, mas assim te proporciona ideias de prompts que você pode utilizar para começar. Segundo, algumas sugestões são respondidas diretos no chat, outras sugestões são redirecionadas para o Explore, que é uma funcionalidade que vamos falar com vocês em muito mais detalhes, e continuamos tendo a habilidade de algumas das perguntas serem respondidas pelos nossos recursos de documentações também, que às vezes é o melhor recurso para poder responder algumas das perguntas que vocês podem ter também. E a gente vai ver isso dentro do demo. Um cenário adicional que foi mais recente adicionado na funcionalidade do Copilot Chat foi o suporte a PC em nuvem do Windows 365, e com isso você pode ver insights sobre PC em nuvem em termos de licenciamento, qualidade de conexão e até mesmo, em geral, configurações e desempenho de PC em nuvem, que pode ser bem útil para os administradores de PC em nuvem no Windows 365. Um resumo bem geral aqui de tudo das funcionalidades que falamos aqui, só para poder trazer tudo junto aqui. Primeiro de tudo, o Copilot Chat está disponível em qualquer lugar do console que você esteja agora. Está bem no topo, a gente vai ver isso no demo, então pode ser acessado em qualquer lugar que você esteja no console, que é diferente da anteriormente, que a gente tinha só acesso em lugares específicos do console. O chat é consistente também, mantém o histórico, a menos que você deseje limpar o histórico, que é possível também, a gente pode ver isso na demonstração. E a gente proporciona prompts iniciais, dependendo da área de onde for executado o chat. E o chat também agora habilita funcionalidades da biblioteca do Explore, que a gente vai ver em mais detalhes também, que amplia a capacidade de respostas que podem ser respondidas pelo Copilot Chat ou pelo Explore. Adicionamos os cenários também de PC em nuvem para o Windows 365, gerenciamento de políticas, configurações, até conexões.
E alguns dos prompts, como eu disse, requer o redirecionamento para Explore para poder continuar manter o contexto que foi iniciado pelo chat, mas que continue provendo os parâmetros para poder buscar os dados específicos que você está precisando dentro do Intune. E por último, ainda temos a forma de utilizar a documentação como forma de responder algumas das perguntas. Vamos ver o demo aqui. Então, como falamos anteriormente, aqui está o Copilot Chat, que está no topo aqui, que pode ser acessado por qualquer lugar do console. E aqui a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos utilizar a documentação, né? Então, a primeira pergunta que eu vou fazer é que sistema operacional é suportado pelo Intune? Então, essa, com certeza, é a melhor área para poder responder. Como pode ver, tem algumas sugestões de explorar seus dados no Intune, mas a melhor, nesse caso, realmente é verificar pela documentação. Então, a gente clica aqui, verificar a documentação, e vai buscar essa informação baseada nos recursos de documentação que estão alinhados com esse recurso, e vai te passar até o link referente de onde veio essa resposta. Como você pode ver aqui, no topo, os históricos vão ser mantidos, a menos que você remova. No topo aqui, 3 pontos, você pode criar uma nova seção se não quer utilizar anteriormente. Podemos ver que a resposta foi obtida aqui, tem um recurso de onde foi essa resposta também, da documentação, para te ajudar com isso também. E a área de contexto que eu estava falando, né? Agora, se a gente for direto pelo dispositivo e procura por um dispositivo aqui, por exemplo, o meu dispositivo Joba DQ 2 que eu vou estar procurando, eu posso executar um prompt do Copilot direto por aqui, e aí ele vai dar o contexto automaticamente. Pode ver que vai ser executado no chat, mas eu não preciso prover nenhum contexto de qual é o nome do dispositivo, qual é o ID. E eu posso fazer a mesma coisa aqui também para configuração. Por exemplo, se eu for direto na configuração e procurar por uma configuração específica aqui, eu também posso utilizar o Copilot diretamente aqui para poder, com contexto, para não ter que prover mais informações. Podemos ver aqui que o dispositivo, a resposta já veio do dispositivo aqui, com tudo que a conformidade, os grupos que são atribuídos para ele, podemos fazer a mesma coisa aqui com a política. Vamos ver uma pessoa que acabou de começar como administrador de um Intune agora, não sabe exatamente que essa política foi criada, o que faz. Aqui eu posso pedir para resumir, e como eu estou no contexto da configuração, ela já sabe qual é o nome da política, qual que é o ID, e aqui está, detalhes sobre a política, escopo de atribuição, um resumo bem geral, que ajuda bastante uma pessoa que, por exemplo, que não criou essa política, a entender melhor o que essa política faz aqui, com certeza. Então, podemos ver que posso fazer a mesma coisa aqui pelo chat, mas teria que passar um pouco mais de contexto, né, se eu não estou no lugar acessível. Outra coisa, vamos comparar dispositivo um com o outro. Quantas vezes temos esse cenário onde tem um problema com o dispositivo, mas não tem um problema, o outro está funcionando correto? Então, a gente vai comparar 2 dispositivos aqui para ver por que um está com problema e o outro não está, para ver a diferença. Podemos comparar em termos de configuração, conformidade de aplicativos. Nesse caso, vamos fazer perfil de configuração, para ver se tem uma política específica que está bloqueando um, mas não está bloqueando o outro. E isso, normalmente, manualmente, vai demorar bastante tempo, né? Para a gente pegar 2 dispositivos, ficar olhando todas as políticas. Aqui, rapidamente, já vemos que um dos dispositivos, o 2, tem 3 políticas a mais. E se a resposta que foi provida para você não fizer sentido, por favor, utilize o dedo para cima, o dedo para baixo, para passar feedback para a gente. A gente está sempre olhando esses feedbacks que vêm de você para a gente melhorar o produto também. Então, aqui a gente vai passar para a última etapa, né? Pode ver que tem outras possibilidades de prompts que podem ser utilizados, mas aqui a gente vai passar para a última etapa, que é a parte de explorar seus dados com o Explore. Então, aqui a gente vai perguntar que dispositivos não foram atualizados nos últimos 3 meses, né? Então, essa pergunta é bem direcionada para a funcionalidade de explorar seus dados com o Intune, que é a parte de Explore que a gente vai falar. Então, eu vejo que essa é a melhor resposta, eu vou submeter, e a gente vai ver aqui que essa vai exigir que seja redirecionado para o Explore, e essa é a funcionalidade que a gente vai falar em um pouquinho mais de detalhe no próximo slide. Então, explore seus dados do Intune é uma forma inovativa e transformadora voltada para a inteligência artificial, para explorar, buscar e agir nos dados que existem dentro do Intune para você tomar uma ação. Então, qual que é a ideia?
principal é buscar dados que existe no Intune. Existe um número de dados imensos, né, no Intune que pode te ajudar em várias tarefas, e a ideia é buscar esses dados para tomar uma ação imediata. Mesmo que essa ação seja gerar um reporte, por exemplo, que vai te ajudar a entender melhor os dados, ou até mesmo tomar uma ação, como eu tinha dito antes, atualizar um dispositivo que esteja desatualizado. Então, a ideia é utilizar a linguagem natural, que pode ser começado pelo chat, como vimos agora, ou direto pela funcionalidade de Explore. E com isso a gente vai fazer uma busca e vai verificar qual a funcionalidade dentro do Explorer que existe dentro da biblioteca para que possa trazer os dados que você esteja precisando, baseado na categoria de informação que você buscou utilizando a linguagem natural. Uma vez encontrado e executado, a gente vai proporcionar um resumo baseado em IA e com resultados bem detalhados e te orientar nos próximos passos e o que fazer adiante para poder continuar na sua jornada de busca desses dados. E se você achar os dados que você precisa, a ideia aqui é realizar tarefas de gerenciamento relacionadas aos dados que foram encontrados, ou seja, você pode continuar filtrando o resultado para encontrar exatamente o dispositivo que você precisa, ou podemos colocar usuários e dispositivos específicos no grupos para poder tomar uma ação específica, como falamos anteriormente, talvez enviar uma nova versão do aplicativo para dispositivos que ainda não estão com a versão mais atualizada. Então, uma forma bem integrada, usando o Copilot, com o poder dos dados que existem no Intune para poder te ajudar a encontrar os seus dados e tomar ação específica. Vamos ver, então, uma demonstração sobre isso. Se você se lembra, a gente começou o processo do Explore pelo chat. Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, continuar o processo que a gente começou. Que dispositivos que não foram atualizados nos últimos 3 meses, né? O que a gente realmente quer encontrar aqui. Então, a gente vai ver que isso aqui, como a gente viu anteriormente, vai ser melhor respondido pelo Explore. Então, encontramos o primeiro aqui, que é o que a gente precisa. A gente vai, então, selecionar e submeter. A gente vai ver aqui que vai ser redirecionado ao Explore. E como podemos fazer também acesso direto pelo lado esquerdo aqui do Explore, a gente vai completar a consulta aqui para indicar o número de meses, que seria 3 meses. Vamos executar. A ideia aqui é que vai ter um resumo, pode ver ter 32 itens, vai explicar exatamente como foi feito, outras consultas úteis, as próximas etapas, para te ajudar. Podemos exportar os resultados, se for um caso de fazer um reporte, por exemplo, podemos adicionar novas colunas aqui, por exemplo, podemos adicionar conformidade, adicionar filtros, se for necessário para filtrar a informação ainda mais, por exemplo, só me mostra dispositivos de Windows e não Android. E aqui podemos tomar ações em dispositivos específicos, utilizando grupos existentes, ou criando um novo grupo aqui, né? Nesse caso, a gente vai criar um novo grupo para que a gente possa tomar uma ação específica com esse dispositivo, que nesse caso a gente vai criar uma atualização específica para poder atualizar esses dispositivos que não foram atualizados nos últimos 3 meses. Perfeito. Então, aqui, a qualquer momento, se a gente quiser voltar para a lista de exemplos da biblioteca aqui, podemos clicar em voltar aos resultados e podemos ver que tem várias categorias de exemplos aqui, né? Então, que você pode utilizar para começar, se você não sabe exatamente o que você está procurando. Vamos, por exemplo, identificar dentro de dispositivos. Vamos ver que a nossa jornada agora, quero ver o que está acontecendo com os dispositivos de Android e Windows, porque talvez eu esteja recebendo um número de problemas um pouco maior com eles aqui. Então, vou selecionar os dois. Mais uma vez, vou ter um resumo do Copilot para me dar uma ideia melhor dos dados que eu estou buscando, uma análise sobre eles, e aí o resultado está aqui para a gente poder tomar a ação específica que quero com eles. Qualquer momento eu posso eliminar isso aqui e também digitar, utilizando uma linguagem natural aqui, eu posso buscar informações que vai me alinhar com uma das funcionalidades que existe dentro da biblioteca do Explore. E nesse caso aqui, eu quero ver quais são os dispositivos registrados por um certo usuário, que talvez isso possa me ajudar na minha investigação, por que eu estou tendo talvez tanto problema com esses dispositivos aqui. Eu vou buscar a conta específica que estou utilizando sobre isso aqui, e a ideia é que me provém todos os dispositivos que estão sendo registrados por essa conta, talvez me ajude a fazer uma determinação se realmente tem alguma correlação entre os dispositivos que eu estou vendo com problemas e talvez por quem que foi registrado esses dispositivos aqui. Podemos ver que tem 2 dispositivos que foram encontrados com essa funcionalidade aqui. Então, essa ideia aqui
para te dar uma ideia da capacidade que existe dentro do Explorer, onde você pode utilizar vários itens que são pré-definidos para buscar dados que estão no Intune, para poder te ajudar a fazer troubleshooting de problemas, talvez, ou até mesmo para poder entender melhor o que está acontecendo com o seu ambiente, até mesmo gerar reportes que possa te ajudar a explicar o progresso que você tem feito no seu ambiente para o seu gerente. Por último aqui, é o último tópico, antes de passar para a Catarina, que vai falar com você sobre agentes, é a funcionalidade que acabamos de adicionar no Copilot Chat, que possibilita você fazer perguntas de PCs em nuvens no Windows 365, informações tais como mostrar detalhes sobre licenças de PC em nuvem empresarial, fazer análise de comportamento de banda, caso tenha problema com conexão, por exemplo, até mesmo fazer um resumo de dispositivos que estão sendo subutilizados, né, para te ajudar um pouquinho melhor a fazer o planejamento das licenças que você tem no futuro. E como você pode ver na parte azul ali, está tudo disponibilizado no Copilot Chat, para facilmente ser acessível para os seus administradores TI, e especialmente administradores que falam sobre Windows 365. Agora eu vou passar para a Catarina, que vai falar com vocês sobre os agentes no Intune. Com você, Catarina. Muito obrigada, Carlos, e bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme estejam a todos. Vou começar aqui por partilhar o meu ecrã. Ok. Para podermos começar. E como o Carlos disse, eu agora vou focar-me nas experiências agênticas que existem no Intune. O Carlos já teve a fazer uma pequena introdução quando deu um overview de tudo aquilo que o Copilot no Intune tem disponível hoje em dia, mas agora vamos ver com um pouco mais de detalhe. E antes de começarmos, eu queria introduzir um pouco os agentes e porque é que eles são diferentes do resto da inteligência artificial. E aqui é importante considerar e ter em conta que cada agente é desenhado com um objetivo muito específico em mente. Os agentes estão lá para nos ajudar a cumprir tarefas que demorariam mais tempo e para fazer essa tarefa muito específica, bastante mais rápido e melhor. E aqui os agentes têm contexto daquilo da nossa organização, possivelmente de documentos ou de informação da nossa organização, dos nossos procedimentos e das tarefas que foram feitas anteriormente, e uma vez que vão correndo, também vão no seu próprio contexto e com aquela tarefa muito especificamente vão aprendendo, tendo em conta isso nesse contexto específico da nossa organização. Então acaba por ser uma maneira de utilizar a inteligência artificial em que temos um contexto conhecido, sabemos exatamente o que seguir e estamos a tentar obter um resultado específico e a fazer uma tarefa específica. Tendo isso em conta, existem vários contextos, vários cenários, vários casos de uso em que os agentes fazem sentido. Outros em que talvez a inteligência artificial possa ser usada de outra forma e não com agentes. Tendo em conta tudo com a inteligência artificial ainda é bastante novo, acaba por ser uma jornada em que ainda estamos aqui a identificar quais é que são os melhores casos de uso para adicionar agentes e quais são os melhores casos de uso em que a inteligência artificial generativa pode fazer mais sentido. Mas no contexto do Security Copilot, existem agentes para cada uma das componentes do Security Copilot, para Defender, para View, Entra e o Intune não é exceção. Também temos, como o Carlos disse, neste momento temos 3 agentes que estão em visão prévia, em preview, e que estão a ser desenvolvidos com o objetivo de ajudar nessas tarefas específicas. Ora, com este slide conseguimos ver, ter uma overview de todos os agentes que já foram
lançados para o Intune até este momento, todos eles ainda em versão prévia ou preview. Os primeiros 3 que vêm aqui no slide foram lançados recentemente no Ignite de 2025, em novembro, e ainda estão neste momento em versão prévia. O agente de correção de vulnerabilidades está em prévia limitada. E aqui vamos focar em cada um destes agentes e dizer qual é que é o scope neste momento, o que é que estamos a pensar fazer, e também vamos mostrar um demo para cada um deles. Antes de prosseguir, eu queria apenas dizer rapidamente que no que diz respeito ao agente de remoção de dispositivos, este agente tinha como, eu penso aqui que o Carlos não o focou ainda, ele tinha como objetivo ajudar na remoção de dispositivos nas outras plataformas que não no Intune. Porque no Intune nós temos algumas regras de remoção de dispositivos que podem ser configuradas e que, aliás, o Marcos falou no início da sessão. Há mais capacidades que estão a ser lançadas para essas mesmas regras, para ajudar a customizar como é que os dispositivos são removidos quando estão inativos do Intune. No entanto, para outros serviços, como por exemplo o Entra ou Defender, essas regras ainda não existem, e então nós tínhamos este agente como uma potencial solução aqui, e com o tempo, depois com alguns testes de alguns clientes e com base no seu feedback, a equipa percebeu que esses processos de offboarding e remoção de dispositivos variam muito entre organizações. Cada empresa tem diferentes fluxos ou políticas internas, diferentes requisitos para este ciclo de vida dos dispositivos, e então uma abordagem única usando um agente que é muito focado numa tarefa muito específica e de uma forma muito genérica, não se alinhava com a forma como alguns clientes geriam o offboarding hoje em dia, e por isso mesmo a Microsoft decidiu retirar o Device Offboarding Agent, ou o agente de remoção de dispositivos, e investir nos outros 3. E aqui apenas verificar isso, e temos aqui também a documentação toda atualizada com as datas correspondentes, caso pretendam ter mais informação. Ok, vamos então focar nos outros 3 agentes e falar um pouco sobre o que cada um deles faz, qual é que é o objetivo, qual é que é o scope atual, e ver alguns demos. Começando pelo agente de revisão de alterações, ou em inglês é o Change Review Agent. Este agente foca-se especificamente nas alterações. Portanto, os nossos administradores de Intune, muitas vezes, quando estão a administrar o ambiente, precisam de fazer alterações no cliente, no ambiente, seja de uma atualização de uma aplicação, seja uma atualização de uma política, ou eventualmente modificar algum grupo num assignment, ou modificar aquilo que um script faz, modificar alguma coisa no ambiente. A visão para este agente é ajudar com essas alterações e automatizar aprovações baseadas no risco e baseadas naquilo que se sabe sobre a organização e naquilo que de forma padrão aconteceu até aquele momento, garantindo consistência, conformidade por todo o ambiente. Neste momento, este agente de revisão de alterações está a avaliar as aprovações de vários administradores, ou multi-admin approval em inglês, que são submetidas, e ajudar os administradores a perceber se estes pedidos de outros administradores são válidos ou não e se devem ser aprovados ou rejeitados. Para este agente, aqui temos os requisitos, temos que ter Security Copilot, temos que ter Intune, mas também entra e Defender, porque na avaliação destas alterações são utilizados sinais que vêm tanto de Entra como de Defender,
para perceber se deve ser aprovado ou rejeitado. Em termos de scope, neste momento, qual é que é a funcionalidade atual? O agente, neste momento, está a avaliar scripts de PowerShell que estejam a seguir a lógica de aprovação de vários administradores, ou multi-admin approval, e está a ajudar os administradores a perceber se esta aprovação deve seguir em frente ou deve ser rejeitada. Este scope é possível que vá aumentar para outras funcionalidades, como falei anteriormente, avaliação de modificação de políticas ou eventualmente de aplicativos. E agora, em termos de fontes, temos aqui também uma agregação de onde é que o agente vai buscar esses sinais, mas, por exemplo, do vulnerability, do gerenciamento de vulnerabilidades do Microsoft Defender para perceber sobre ameaças, ou do ETRA para perceber se pode ser uma impossible travel, por exemplo. Mas isto são apenas algumas destes sinais que o agente utiliza. E neste momento temos 10 solicitações por execução. Vamos ver agora um demo sobre este agente para ver como é que, na prática, ele está a funcionar hoje. Se formos ao tab de agentes, é o nosso primeiro agente, o agente de revisão. Aqui temos várias opções no topo. Vamos primeiro às configurações. Podemos ver aqui quais é que são as permissões necessárias, o que é que o agente faz, quais é que são também os plugins que são necessários habilitar, qual é que é a identidade que está associada àquele agente, que pode ser alterada a qualquer momento. E depois, se formos às sugestões, podemos ver aqui algumas sugestões para rejeitar pedidos que foram feitos anteriormente. Aqui este script, este pedido, está como ação sugerida de rejeição, porque o script, está aqui na descrição por baixo da sugestão, o script sugere fazer wipe de todos os dispositivos que estão a ser geridos por Intune. E tendo em conta a natureza destrutiva deste script, a sugestão do nosso agente é para rejeitar. Tal como o Carlos disse, em qualquer fase aqui do Copilot no Intune, tem sempre a possibilidade de nos dar feedback. Este feedback é revisto com muita frequência e, portanto, digam-nos se gostaram desta resposta do agente ou não e o que é que faltou para que a resposta fosse mais útil. Se formos a exibir solicitação, vamos conseguir ver mais detalhes. Vamos conseguir ver quem solicitou quem fez esta solicitação, quando é que foi feita. Podemos ver aqui as alterações, se o script foi alterado, o que é que aconteceu exatamente, qual é que foi a alteração. E podemos avaliar com mais detalhe se queremos ou não rejeitar. E depois podemos adicionar uma nota como aprovador e escolher se queremos aprovar ou rejeitar. E este foi o nosso agente de revisão de mudanças, como ele está hoje em dia. Vamos agora olhar para o agente de configuração de políticas. Aqui neste agente, o grande objetivo dele é ajudar os administradores a criar políticas com base em documentos. Muitas vezes o que nós ouvimos é que os nossos administradores recebem um documento, possivelmente para seguir um standard, e precisam de traduzir esse documento, que está em linguagem, está em português, precisam de traduzir para uma política de Intune. E, como sabem, no Intune é possível, através do catálogo de configurações, existem muitas opções de configurações. Temos centenas, milhares de configurações disponíveis. Muitas vezes pode ser desafiante traduzir um documento e uma base de requisitos inteira para uma política de Intune. E assim este agente vem ajudar com este desafio. O agente permite submeter um documento que esteja em linguagem normal ou linguagem natural e esse documento depois é interpretado pelo agente que vai traduzir esses requisitos
em políticas de Intune, em configurações específicas de Intune, com um nível de confiança que depois vai identificar. No entanto, o administrador tem sempre autonomia para escolher aceitar essas sugestões ou não, e pode sempre alterar essas mesmas sugestões. Ainda assim, é uma forma de ajudar o administrador a conseguir interpretar um documento muito mais rapidamente do que o fazia no passado. Aqui, exemplos de documentos aqui, temos ouvido muitos clientes a falar sobre o SIS ou o STIG, mas há outro tipo de standards que muitas vezes têm que ser seguidos, e este agente permite-vos fazer o upload do documento que vocês precisam de seguir e com isso criar uma política que corresponda a todos aqueles requisitos. Em termos de requisitos para este agente, ele apenas utiliza o Security Copilot e o Intune. E em termos de scope, neste momento, estes administradores que utilizam o agente podem criar políticas baseadas neste catálogo de configurações, que significa que o agente não vai criar políticas baseadas em templates, que também é uma possibilidade no Intune utilizar. Ele também está, neste momento, limitado a políticas de configuração de Windows. Vamos agora ver a nossa demonstração. Ora, aqui podemos criar uma fonte de conhecimento. Aqui, na fonte de conhecimento, é onde nós vamos fazer o upload do nosso documento. Este documento vai ter os requisitos que nós precisamos de seguir e depois nós, a seguir, para criar uma nova política, uma nova sugestão de política, podemos utilizar esta mesma fonte de conhecimento para essa mesma política, dando algumas instruções customizadas. Aqui fazemos o upload da política, nós arrastamos o ficheiro desta mesma política para poder fazer o upload e aguardamos a execução. E está completa. Depois vamos ver aqui as sugestões que o agente nos deu. Temos aqui as nossas bases de conhecimento e a nossa lista de sugestões. Vamos escolher uma sugestão para ver o que é que o nosso agente nos disse. Aqui temos um sumário de AI, em que nos fala sobre o que é que o agente fez. E por baixo temos aqui um mapeamento de configurações e uma pontuação de confiança. A nossa pontuação de confiança indica-nos se o agente acha que esta sugestão está próxima daquilo que viu em linguagem natural ou não. E neste caso tínhamos tudo acima de 80%, por isso seguimos em frente. Mas como veem, depois disso, apenas estamos a criar uma política tal como fazemos pelo catálogo de configurações normalmente e podemos modificar todos os valores desta mesma política. E podemos alterar, podemos adicionar e modificar os nossos grupos. Ótimo. E agora chegamos ao nosso último agente, o agente de correção de vulnerabilidades. Este aqui vem nos ajudar a corrigir vulnerabilidades que temos visto que têm aumentado ano após ano, neste caso mais 38% em 2024, quando comparado com 2023. E com este agente o objetivo é mesmo ajudar-nos a descobrir essas mesmas vulnerabilidades através do Microsoft Defender Vulnerability Management, depois ajudar-nos a priorizar e a triar essas mesmas vulnerabilidades para decidir quais é que devem ser os itens que devemos tratar em primeiro lugar. Por fim, utilizando o Intune, ajudar-nos a remediar essas mesmas vulnerabilidades de forma bastante fácil. Em termos de requisitos, aqui também vamos precisar do Security Copilot, Intune, do Vulnerability Management, seja ele por Defender para Endpoint P2 ou com licenciamento standalone. E temos também, em termos de
permissões para o administrador, temos permissões diferentes para configurar o agente e remover o agente e para usar as sugestões do agente e visualizar as sugestões do agente. Mas, essencialmente, vamos precisar de Security Reader, Read-Only Operator, do Intune, e depois aqui o Copilot Owner ou Contributor, conforme queiramos fazer setup do agente ou apenas vê-lo. Em termos de scope da nossa versão prévia neste momento, temos aqui algumas destas limitações. Essencialmente, é bom ter em conta que o agente persiste na identidade do administrador que o configurou, mas isso é possível modificar posteriormente. Agora, eu tenho aqui uma demonstração rápida, 2 minutos. Também começamos aqui pelos agentes e vamos ao agente de correção de vulnerabilidades. E temos aqui algumas sugestões. Podemos ver as configurações, quais é que são as permissões que necessitamos para correr este agente. Mais uma vez temos aqui a identidade do agente, que podemos alterar a qualquer momento. E se formos às sugestões, conseguimos ver por ordem de prioridade quais é que são as vulnerabilidades que devemos tratar primeiro. Abrindo a primeira, conseguimos ter informação sobre quais é que são os CVIs que estão associados a esta mesma vulnerabilidade, o que é que esta vulnerabilidade, quais é que são as sugestões para esta vulnerabilidade ser remediada, quais é que são os passo a passos que devemos seguir para remediar esta mesma vulnerabilidade, e depois podemos exportar para TSV os dispositivos que estão expostos neste momento e ver mais informação. No futuro, para este agente, pretendemos que estas ações que vocês veem aqui sugeridas, que sejam feitas de forma mais automatizada através do Intune. E neste caso seria para fazer o update do Firefox, é a primeira sugestão que temos aí, mas por que não fazê-lo através do Enterprise App Management, que nos ajudaria a fazer a remediação mais fácil desta mesma aplicação. Neste momento tem passo a passo, mas mais novidades virão muito em breve. E com isto chegamos ao fim do nosso conteúdo. Eu julgo que já estamos quase no final do tempo, mas ainda assim vou passar a palavra agora para o Marcos para concluir a nossa sessão e ver se ainda existem algumas perguntas e respostas para responder no Q&A. E muito obrigada. Obrigado, Catarina. Parabéns pela apresentação. Pessoal, devido a gente só tem mais 2 minutos, tá? Eu vou pular aqui, então, a parte de perguntas e respostas, até porque eu acho que a gente acabou cobrindo ali as perguntas que surgiram dentro do chat, né, de perguntas e respostas aqui do Teams, tá? Então, só para trazer aqui para vocês, né, quais serão os temas das nossas próximas sessões. As nossas próximas sessões vamos trazer ali novidades relacionadas ao Windows 365, né, e também ao Microsoft Purview. E coloco aqui, né, as referências para todo o conteúdo que a gente apresentou, né, todos os oradores aqui apresentaram para vocês, tá? De novo, eu reforço o pedido e assim que possível respondo a pesquisa que eu coloquei ali no chat para realmente ajudar a gente a manter, né, essa iniciativa e torná-la aí cada vez mais interessante para vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de todos e pela participação de todos os oradores na sessão de hoje. Até a próxima e tenham todos um bom dia.